Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? E a gente está indo agora para mais uma aula. Espero que fique claro. Se não ficar, gente, façam as anotações, tá bom? Para na sexta-feira, que é o dia que eu vou entrar online com vocês, a gente possa tirar todas as dúvidas. Nosso tema hoje é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Nós vamos entender um pouquinho o que representa essa Organização Mundial do Comércio, do protecionismo e o livre comércio, né? O que ele representa também, e vamos falar um pouquinho sobre a questão do G8, G20 e a BRICS. O que representa também, o que é o G8, o que é o G20 e o que representa hoje a BRICS. Nós já falamos um pouquinho disso em sala de aula mesmo, mas a gente vai relembrar hoje aqui, tá ok? Gente, quando a gente fala da Organização Mundial do Comércio, nós vamos falar de uma importante causa, principalmente hoje, né? Quando a gente fala nessa questão, porque essa Organização Mundial do Comércio, ela vai interferir no mundo inteiro, né? Ele fala aqui no domínio dos países ricos, né? Que fazem essa questão da Organização Mundial do Comércio, e ele vai falar também da questão da propriedade intelectual, da forma que isso é estabelecida, né, de que forma isso acontece. E de fato isso acontece desde 1994, essa questão aí. Nós vamos ouvir falar do GATT. O que representa o GATT? Eu mandei uns vídeos para vocês que eu vou postar, e esses vídeos vão falar dessa importância também, tá? O GATT, ele é uma tarifa, né, um acordo geral de tarifa comercial. Ele teve origem na ONU, que é as taxas alfandegárias, os preços que a gente paga aí nessa questão da organização do comércio. É necessário que possamos entender o que é o livre comércio e o que é o protecionismo. Eu também mandei um vídeo sobre isso daí, tá, gente? Que ele fala sobre a atenção da organização do comércio, que foi criada para ser uma igualdade, homogeneidade, para ver um neoliberalismo ali, para ampliar esse desenvolvimento do comércio, mas de fato isso não acontece. Nas últimas décadas o cenário mudou muito nessa questão, não há uma igualdade, e esse livre comércio também, isso também não acontece como deveria. Lembra quando a professora falou do Mercosul, dos blocos econômicos que se reuniram e começaram a formar, e eles se formavam com que objetivo? Livre comércio de ir e vir de pessoas e mercadorias. O bloco econômico da União Europeia, ele tem isso como foco, o Mercosul, o NAFTA. Não acontece como deveria, por exemplo, no Mercosul. Se acontecesse, a gente poderia ir e vir nos países do continente sul-americano sem nenhuma preocupação de taxas alfandegárias. Poderíamos ir no Paraguai e comprarmos, né? Isso não acontece, não funciona como deveria. Então a gente vai ver um pouquinho dessas questões aí. Os países que fazem isso daí. Hoje nós estamos ouvindo falar muito na China, né? A China aí com essa questão do Covid-19, e a gente vai falar um pouquinho dela também, porque a China tem um papel importantíssimo nessa questão aí da livre questão do comércio aí. Ela foi a abertura para que isso acontecesse na questão da mão de obra barata. Lembra que eu falei para vocês que a China explora isso, que isso acontece como uma exploração mesmo, mão de obra barata, custo barato, que os produtos que a gente compra desses sites da China vêm muito barato para a gente, porque por trás tem praticamente uma mão escrava. Então, nós vamos entender um pouquinho isso daí com esses avanços tecnológicos, com esse crescimento tecnológico, né? Essa pandemia aí hoje está mexendo com o fator econômico, né? Com o comércio mundial. E quem vem predominando aí dentro dessa questão, por exemplo, de vender máscaras, respiradores, é a China. Aonde começou a pandemia, né? Ela é a segunda potência econômica mundial e ela quer continuar sendo. Quem ela precisa derrubar para que isso aconteça? Para que ela seja primeiro os Estados Unidos. Então, assim, tem N questionamentos falando dessa questão da pandemia, da China ter provocado isso para que ela possa falar sobre, para que ela possa adquirir grande potência econômica e tirar os Estados Unidos de jogada. Eu fiz um texto, eu vou botar na plataforma para vocês. É um texto mesmo que eu fiz falando sobre essa questão histórica, a China, desde quando a China assumiu o poder, né? Falando da atualidade hoje e da importância do estudo da geografia, porque eu sempre falo para vocês que isso envolve
toda a geografia, né? Vocês estão vivendo um momento histórico triste, um problema, um momento difícil, mas é um momento histórico que a gente vai estudar na geografia daqui a alguns anos, que vocês vão explicar o que aconteceu daqui a alguns anos. Então a gente vai entender o fator econômico, porque a preocupação hoje desse fator econômico, né? Porque nós temos que ficar no isolamento social, mas nós não podemos deixar a economia cair de um país. Então é todo um questionamento que vem e que a gente vai entender um pouquinho. E a organização dos comércios, elas vão ter regras dentro dos países desenvolvidos, dentro dos países subdesenvolvidos. Quando a gente fala lá na pontinha da Brinks, a gente vai entender isso daí, ok? Gente, quando a gente fala dessas questões dos fatores econômicos aí, nós vamos entrar nessas questões aqui. O G8, o G20, o que eles representam hoje mundial. G8 quer dizer os 8 países mais ricos do mundo, que continuam se reunindo para discutir como eles vão continuar sendo os países mais ricos do mundo, tá, gente? E isso aqui envolve todas essas questões de fatores econômicos, tecnológicos, avanços tecnológicos, né? Esses países, eles vão estar incluídos dentro dessas questões aí. E o G20 é a criação dos 20 países mais ricos do mundo. Também que vai trabalhar essa questão aí com vocês, essa questão do desenvolvimento econômico, de que forma esses países pretendem continuar crescendo economicamente, né? É difícil a gente parar para pensar que quando a gente fala de país, vocês vão ouvir falar de G4, G7, porque foi uma escala de crescimento e países que foram sendo adaptados a esse crescimento aí, tá? O G8, ele tem Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão, Itália, Canadá e Rússia. Esse era o grupo do G8 aí. E isso foi formado em 1998. Diferente da ONU, né, e a OMC, o Banco FMI, que é o G8, né, que vem se conquistando e adaptando novas regras em cima desse desenvolvimento aí econômico, tá, gente? Significa a influência de organização mundial e internacional nos fatores econômicos, ok? Quando a gente fala do G8 aí, a gente segue os líderes aí do G8, que são os países que têm os avanços tecnológicos com o desenvolvimento econômico, né, elevado. E que tem o seu próprio papel aí, que eles comandam a economia dos países, o quê? Subdesenvolvidos. De que forma, professora? Com as suas empresas, né? Colocam as suas multinacionais que instalam nos países subdesenvolvidos, que aí a gente vai entrar na BRICS para poder entender isso daí. Coloca esses países aqui, instalam esses países com taxas alfandegárias baixíssimas, né? Com taxas de impostos baixíssimos, baixo mesmo, quase nenhuma, né? E aí mão de obra qualificada, mão de obra barata, esses países investem nos países subdesenvolvidos. Poxa, professora, mas a gente poderia hoje, como país emergente, o Brasil entra nessa classificação hoje, impedir que essas empresas entrem no nosso país? Não. Por que a gente não pode impedir que essas empresas entrem no nosso país? Quebraria o país, né, gente? Se eu perguntasse para vocês aí, vocês saberiam me dizer muitas empresas que são internacionais, empresas que vêm de fora, né? Claro, Oi, TIM, Vivo, Extra, Carrefour, Hyundai, Fiat, Samsung, iPhones, né, a Apple. Então, todas essas empresas, se a pessoa se retirem fora McDonald's, Subway e por aí vai, essas empresas do nosso país quebraria economicamente, né? A gente não teria como manter esses empregos nessa população. Então, é necessário que a gente entenda que é necessário comprar hoje ou permitir que essas empresas entrem hoje. E nós também não temos esse avanço tecnológico todo. Mas a gente não tem avanço tecnológico nenhum? Temos, mas não temos na mesma quantidade que eles propõem. Então a gente compra mais deles do que a gente vende para eles. Então esse é um ponto aí importantíssimo para que a gente possa entender, ok? Ok, galera, quando a gente fala dessa questão do G20, por exemplo, são países que ele não inclui somente os países ricos, mas os países também que estão em desenvolvimento econômico, tecnológico, financeiro, industrial. Então, esses países também entram na classificação do G20, né?
que fazem diferença nos fatores econômicos mundiais, tá, gente? E aí, nesses países, são 19 países: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, França, Itália, Indonésia, Japão, México, Rússia, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e a União Europeia. Então, são muitos países que estão classificados dentro do G20. Lembrando, o G8, os países desenvolvidos, os países mais ricos, e o G20, ele encaixa com os países que estão em desenvolvimento econômico, ok? Gente, a BRICS hoje, quando a gente fala da BRICS, eu vou falar para vocês, são Brasil, Rússia, né? Índia, China e África do Sul. Esses países são considerados países emergentes. São países que estão em desenvolvimento econômico, eles estão crescendo economicamente. Eles estão fazendo diferença na economia mundial das nações. Então, se vocês acompanharem as reportagens aí, porque geografia é atualidade, vocês vão ouvir falar sempre da BRICS, das reuniões que acontecem nos países aí, para que eles possam continuar se desenvolvendo. Parcerias econômicas, né? Quando a gente fala dessa questão da relação econômica, comercial, parcerias econômicas dos países que vão influenciar dentro desses fatores econômicos. Então, a BRICS tem um papel importantíssimo hoje. Ela faz diferença no fator econômico mundial. E quem faz parte? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul, lembra que a gente falou aí sobre as questões das transnacionais, das empresas, das multinacionais que estão instaladas? A África do Sul hoje vem se destacando nos fatores econômicos. Quem vem investindo alto na África do Sul? A China. A China vem investindo, não porque ela quer que a África do Sul seja um país ou que, né, se destaque economicamente, mas porque ela vem explorando seus recursos naturais, seu ouro, né, seus minérios, diamante. Então, assim, ainda é uma questão da falta de avanço tecnológico na África do Sul que ela se permite ser explorada pela China, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho, a gente entende um pouquinho dessa questão aí da exploração econômica dos países desenvolvidos em cima dos países subdesenvolvidos. Espero que tenha ficado claro. A gente vai ter um encontro online na sexta, se eu não me engano, no meu dia na sexta, e aí eu vou esclarecer. Anote as dúvidas, pegue as videoaulas, faça um resumo delas, igual eu tenho pedido aí, para que vocês possam compreender, não só a minha, mas as videoaulas, os links das vídeos aula que eu tô mandando para vocês. Leiam o conteúdo do livro, façam, gente. É necessário que essa parceria hoje é fundamental pra gente. Daqui, professor, eu de cá do outro lado e vocês aí. Preciso contar com vocês também, que vocês façam o papel de vocês hoje mais do que nunca, como estudantes, porque a gente está aqui para fazer o máximo da gente para ajudar vocês, ok? Beijos e até a próxima aula.